Teoria dos conjuntos, a parte mais interessante, mais legal, que eu me debrucei mais para preparar para vocês nessa aula. Porque eu acho que é o básico assim que a gente vai ver em muitos exercícios, em muitos exemplos, em muitos conteúdos, e eu vejo que é o principal defeito, assim, ou outra palavra melhor, é o principal ponto a ser analisado mais cuidadosamente pelos alunos. Eles geralmente deixam passar isso, fica um pouquinho vago esses conceitos para eles, daí quando chega na resolução dos exercícios sentem mais dificuldade bem nessa parte. Focando aqui, teoria dos conjuntos. Conjunto numérico é um grupo de números com alguma característica em comum, simplesmente. Então, esse slide só vai ter essa definição porque é algo simples. É só um grupo de números. Você junta os números, já tem um conjunto. Você pode chamar o conjunto de qualquer coisa. Geralmente usa-se caracteres alfanuméricos maiúsculos, né? Tipo A, B, C, D, em caixa alta, para dizer o número e o nome dos conjuntos numéricos. Mas pode ser qualquer coisa. E alguma característica em comum. Então você simplesmente, vou juntar aqui os primos, vou juntar aqui os pares, os ímpares, os divididos por 3, os maiores que 10, menores que 20, sei lá, qualquer coisa que você quiser gera um conjunto numérico, vai ter alguma coisa que une eles. Ou simplesmente, peguei números aleatórios, é uma característica, né? Ou é um conjunto qualquer, por exemplo. Vamos aos mais importantes aqui, os mais conhecidos, os usuais, comuns. Os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. São os números das contagens, né? Aquilo que a gente conta no dia a dia. Os primeiros, desde os primórdios, os homens das cavernas já usavam esses números. Claro que o zero veio depois, né? Então o zero é um caso à parte, teoricamente ele não estaria aqui, mas em inglês ele está porque tem um tal de whole, nem sei a pronúncia direito, W-H-O-L-E, whole, set whole, né? Que é o conjunto dos números que não é nem inteiro nem natural, que é onde entra o zero. Então, nos naturais ele não entraria, teoricamente. Em português é um pouquinho diferente. Com o zero é só o n e sem o zero é com n asterisco, né? Tem um asteriscozinho do lado. Enfim, a gente vai ver detalhadamente os conjuntos a seguir. Os inteiros é representado pelo z. Por que não é o i? Porque o i é dos irracionais. Então já foi colocado o i para os irracionais e então os inteiros ficou com o z. Tomar cuidado nesse detalhe. Todos os números aqui são representados pela letra maiúscula, geralmente com esse tracinho extra aqui do lado. Perceba que eu só consegui achar o símbolo correto desse, mas quando for no quadro eu coloco melhor para vocês. Sempre vai ter uma barrinha vertical aqui. Eu não vou colocar, mas vou fingir, representar como se eu estivesse riscando aqui. Um risquinho do lado do R, um risquinho no lado esquerdo do Q, no Z um risco em diagonal aqui, junto com essa linha do Z, no N um risco nesse lado esquerdo aqui. Nos complexos, semelhante ao Q, nesse lado. Percebamos que tem vários números, vários conjuntos, desculpe, naturais, inteiros, racionais, reais, irracionais, complexos. E esses são só os principais, só o que a gente mais usa. Aqui tem, como reticências, vários outros. Tem o conjunto vazio, que é muito utilizado, como mencionei, dos pares, dos ímpares, dos divididos por 3, e outros N conjuntos e quaisquer subconjuntos que vamos criar. Aqui tem uma imagem que eu não gosto muito, pois ela representa os conjuntos, né? Eu já vou colocar aqui à direita o jeito que eu acho melhor, mas ela é coloridinha e fica fácil de perceber. Naturais dentro dos inteiros, inteiros dentro dos racionais, racionais dentro dos reais. E os irracionais estão separados dos racionais. Logo em seguida veremos por quê. E a união do racional com irracional gera o conjunto real. E esse conjunto real, por sua vez, está dentro dos complexos, porque os complexos são todos os reais mais os imaginários. Então, novamente aqui, essa parte em cinza, essa parte em verde, não tem número nenhum, né? Não tem nenhum número que não esteja fora desses aqui e dentro do conjunto maior. Por isso que eu não gosto dessa representação. Vamos passar por aqui, eu criei aqui que
não ficou muito claro, por isso que eu mantive essa imagem. Temos aqui os complexos em rosa, grandão, e os imaginários em vermelho, que pegam a grande parte, se não metade, né, dos números complexos. Enquanto que os reais ocupam a outra parte, fechando por completo os complexos. Não tem nenhum número em rosa aqui, externo a esses dois. Todo número complexo ou é imaginário ou é real, não tem outra opção. Da mesma forma os reais, essa eu já peguei na internet, ou o número real é irracional ou ela é racional. Não tem nenhum número no interior desse formato oval aqui que está fora desse semioval irracional ou do semioval racional. Perceba que aqui os R's, os símbolos já estão com o risquinho, né? Do R, o I, o Q, o Z e o N. O N pode ser assim também ou pode ser aqui, né? Mas é mais comum na esquerda. É que esse é só um modelo de escrita que fica melhor de visualizar. Os imaginários é o I minúsculo, né? Conforme vimos aqui anteriormente. Não apareceu, desculpe, os imaginários, mas ele é um subconjunto dos complexos. Aqui fica mais fácil de visualizar, nesse diagrama de Venn. Aqui. É o nome dessa simbologia. Os naturais estão dentro dos inteiros, porque são só os positivos, e os inteiros têm os negativos. Os racionais têm os números fracionários, além dos inteiros, então engloba todos os inteiros mais os fracionários. E os irracionais são aqueles que não dá para se escrever como fração. São aquelas dízimas infinitas, nem periódicas são, e além de outros exemplos. Como, por exemplo, o π, o número de Euler, são números infinitos, né, em casos decimais, a contar de vista, ali, a perder de vista. Os reais englobam todos eles, então tem número real aqui, que ou é irracional ou é racional. Seria esse nosso oval em preto aqui. Mas esse nosso retângulo laranja aqui é apenas uma delimitação representativa dos reais, que é como se eu extrapolasse, né, esse oval, a borda desse oval como se fosse a borda laranja aqui, para não ter espaços vazios. Enfim, não ficou muito bem claro isso. E aqui está os imaginários, que não faz parte dos reais, porque tem um número aí, é o izinho, né, que é o símbolo conjunto, que é uma unidade imaginária, que não existe, teoricamente. Ou seja, ele não faz parte dos números reais, está nos complexos apenas. E esse seria o conceito básico, né? Sabendo onde estão os números, já estaríamos resolvido com o nosso conteúdo. Porém, ainda precisamos conhecer quem está dentro de cada conjunto, quais números, quais são os componentes desses conjuntos. Dos naturais, que é o símbolo N, com o risquinho aqui, né, lembrando, eles começam no zero e vão até o infinito, positivo. São todos os números inteiros positivos, são os nossos números de contagem, como mencionado anteriormente. O zero eu deixei em vermelho porque é aquele caso estranho, né? No inglês ele não aparece, é como se tirasse o zero daqui. No português ele aparece e um outro conjunto, que é o N estrela, coloca-se uma estrela aqui, é classificado como subconjunto dos naturais, que representa todos os números naturais exceto o zero. Então ficaria igual aos naturais do conjunto inglês. Só que em inglês eles criaram esse nosso conjunto que chamamos de naturais como whole set, como comentado. E em português não tem tradução para isso. Whole significa inteiro lá. E além disso tem os integers do inglês, né? Inteiros. Desculpe, a pronúncia não é das melhores. Que esse já é igual para o inglês e para o português. Eles vêm do menos infinito até o mais infinito. Lembrando que, por que mais infinito? Que é o máximo número que nós estamos colocando aqui. Pode ser qualquer número, não sabemos. Eu coloquei, por exemplo, menos 99.999. Mas poderia ser outro. Menos 99.998. Todos esses números negativos, chegando no menos 3, menos 2, menos 1, passando pelo zero,
0 é considerado inteiro. Se colocar um asterisco aqui, em português usamos bastante isso. Z asterisco e N asterisco é como se tirasse o 0. Então é um conjunto, é um subconjunto dos inteiros, sem o 0. E dos naturais, analogamente. Passando pelos positivos inteiros, que seriam todos os outros naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 1000, 2000 e assim por diante. Até perder de vista, né? Então, mesmo sabendo que esse conjunto significa isso, não sabemos quantos números tem nesses conjuntos, porque temos infinitos números nele. Racionais, símbolo Q, porque não R, né? Porque o R é para os reais. Também tem um risquinho aqui que corta, mais ou menos no meio, aqui um pouquinho na esquerda do Q. São os números que podem ser racionados ou fracionados, isto é, expressos através de fração, ou seja. Então esse símbolo aqui também significa ou seja, que é C e somente C, vai e vem, que podem ser escritos em formato decimal. Então todo número que é escrito em formato decimal, ele pode ser expresso através de fração, e vice-versa. E estes são os chamados números racionais. Por exemplo, 0,5, que é um meio. Então, ou 0,5 ou um meio. Por exemplo, menos um terço, que pode ser 0,33 negativo. Então, são todos os números fracionários, em termos de fração, que podem ser escritos em decimais. Eles são as dízimas periódicas. Periódicas é que se repetem, a gente tem conhecimento do começo e do fim deles, de todos os números que vão habitar neles. E as frações ou decimais finitos, que tem fim, que a gente conhece até onde vai. Então, menos um terço é um exemplo de dízima periódica e 0,5 é um exemplo de decimal finito. Entram todos os inteiros, né? 8, 100, 1000, 500, menos 300 e todos os números decimais. Este número aqui, ó, é uma fração, menos 3 divididos por 2. E esse denominador dessa fração é o 2, como eu já mencionei. Raiz quarta de 16, é como se fosse raiz quarta de 2 na quarta, simplifica, né? Lembrando das potências, 4 com 4 dá 2. Corta, né? 4 com 4, como se eu elevasse 2 elevado a 4 quartos, que é 2 elevado a 1, que é 2. Lembrando que o expoente das raízes, da radiciação e das potências, elas viram frações no expoente, né? Por exemplo, aqui 2 na quarta, o 4 é o numerador e também denominador, por causa da potência e da radiciação. Logo, esses números gigantes aqui, inteiros também, pertencem aos racionais e também aos inteiros, logicamente. Irracionais, símbolo izinho, são números presentes na reta real, que não podem ser expressos em forma de fração, pois não são fracionários ou racionáveis. São infinitos não periódicos. Então você coloca casas depois da vírgula sem ter fim, sem conseguir achar todos os números. Que tem casos muito conhecidos aí desse. Por exemplo, raiz de 3, raiz cúbica de 2, raiz quarta de 4, que aqui seria 2 ao quadrado. Então, se divide uma vez, ficaria com raiz quadrada de 2. Né? Ainda não conseguiria achar um resultado disso. Se fosse pôr em números decimais, daria 1,4, 1 e assim ia, e continuaria colocando as casas decimais sem acabar. Não é finito, é número infinito. Não periódico porque não se repete. Não achamos uma sequência lógica igual a de um terço, por exemplo, né? 0,3333, o 3 vai se repetir infinitamente. Temos ciência disso. E já esses números aqui, o π, o número de Euler, como pode se ver aqui na reta real, ó, π, número de Euler, raiz de 2, eles são números que têm casas infinitas a perder de vista. Então eles são irracionais. E todos eles estão contidos nesse conjunto, com o símbolo I. E com 2 risquinhos, né? Aqui já está representado os 2 risquinhos. E os reais é a soma daqueles dois conjuntos, dos racionais com os irracionais. Podemos ver que um número real
é um valor que representa uma quantidade ao longo de uma linha contínua, ou seja, um ponto sobre uma linha reta infinita, chamada de reta numérica ou reta real. Esse eu peguei do Wikipedia, qualquer um de vocês podem consultar, mas é uma definição muito boa, visto que se a gente traçar uma reta e numerar ela, quantificar, qualquer ponto dessa reta vai ser um número real, vai ser quantificado. Seria a soma dos racionais e dos irracionais. Uma curiosidade que eu aprendi com o professor Juliano Gonchorovski na universidade é que entre todo número entre todo número racional existe um irracional. Então eles são discretos, né, a sequência. Por exemplo, 1 e 1,1 são dois números racionais. No meio deles deve ter algum número irracional. 1,0, 1, 3, 4, 5, 9, 7, 2 e assim vai, né? Infinitamente. Vejamos raiz de 2, 1,41 e várias outras casas. Se pegar na calculadora vai dar bem mais aqui. Eu de cabeça só lembrava essas. O número Euler também é o número da razão, da proporção áurea, né? Proporção de ouro. 2,71, muito utilizado em construções, em artes, esculturas, representado também no corpo humano, foi identificado. Tem infinitas casas decimais, não foi representado. Claro que os números a partir da terceira casa decimal quase nunca importam, porque são muito pequenos, né? São entre 1.000 casas para valer um ponto, né? Para valer um inteiro. E o Pi, o mais conhecido, bastante utilizado, igual eu percebi que o Caloa, a gente conversando, trocando uma ideia na primeira aula, já falou sobre ele, já comentou sobre o comprimento da circunferência, o 2πr, então ele aparece lá. Ele é um número irracional, está presente nos reais porque os reais é a soma dos irracionais com os racionais. Nesse caso aqui, esses três números são irracionais e também reais. Aqui na reta real, todas as marcações de números inteiros são números inteiros, né? Já mencionei, racionais. E esses três específicos aqui, marcados na reta real, são irracionais. Vou contar para vocês uma historinha de como gravar o número π. Talvez não gostem, mas foi o jeito que meu pai me ensinou e eu aprendi, decorei e até hoje não esqueço mais. Para gravar o maior número de casas do π. Não que isso importe muito, né? Que geralmente a gente usa no máximo 2 casas decimais. Vamos trocar a quantidade, o número aqui, pela quantidade de letras em uma palavra. Então, por exemplo, meu nome é Gabriel, tem 7 letras. Então, seria o número 7. Como não aparece aqui, não vou nem pôr meu nome nessa história. Agora, o 3. 3 pode ser sou, por exemplo. 1, o. A palavra o só tem uma letra. 4, medo. Ih, já começou a complicar, hein? Medo tem 4 letras. Então, a gente lembra do 4. E tem uma letra. É 1. 5, pavor. Olha lá. Pavor já é semelhante a medo, já está começando a complicar, hein? Ficar feia a coisa. 9 letras. Essa tem que pensar numa palavra difícil. No macetezinho que eu aprendi com meu pai é constante. Constante tem 9 letras. Então lembro do número 9. E 2. Menino ou menina, 6. Vadio, 5. Bem, 3. Vadio, 5. Não é muito adequado, espero que vocês não repitam isso, mas serve para decorar, para aprender. Sou o medo e pavor constante do menino vadio, bem vadio. Dá para fazer uma riminha, gravar aí, e vocês decoram todas as primeiras 10 casas decimais do número π. Enfim, só curiosidade. Passando para os complexos. Complexos, o símbolo C, com aquele risquinho cortado aqui, são números da forma z igual a mais bi, onde a e b pertencem aos reais, i representa o unitário imaginário, que é a raiz de menos 1, ou i ao quadrado igual a menos 1. Ou seja, sempre quando a gente tem problemas lá, principalmente na Bhaskara, encontra uma raiz negativa, vai calcular, encontra uma raiz aí com número negativo, seria um problema, né? Não teríamos como resolver e empacamos, paramos por ali, no número. Já com os imaginários já é possível resolver. Desculpe. Por isso que foi criado
esse imaginário foi calculado, foi matematizado como sendo raiz de menos 1. Então, qualquer número negativo, agora a gente vai poder transfigurar, calcular a raiz em termos complexos, um conjunto dos complexos, por causa desse izinho aqui. Então, se temos uma raiz de menos 36, já vira uma raiz de i ao quadrado vezes 36, que é a raiz de 36 é 6, e a raiz de menos 1 vai ser i ao quadrado. Ou melhor, vai ser i, né? Porque a raiz de i ao quadrado vai dar i. Voltando na nossa definição, a mais bi é onde a e b pertencem aos reais, i representa o unitário imaginário, que a gente já explicou, e o par de eixos coordenados real mais imaginário formam um plano complexo. Então já está representado aqui, ó, como se fosse o eixo x do plano cartesiano, seria o eixo real. Então, no lugar de chamar de x, coloca um RE aqui para ser chamado de eixo real. E no lugar do eixo y do plano cartesiano, colocamos o eixo imaginário, que é IN aqui, formando o plano complexo. Então, o plano complexo é igualzinho ao plano cartesiano, não muda em termos geométricos, apenas a nomenclatura aqui. E se a gente quiser representar o ponto z igual a mais bi nele, ficaríamos com a coordenada a nos reais e a coordenada b no eixo imaginário. E o número z, o nosso resultante, seria essa seta aqui, essa flecha, saindo da origem do nosso plano complexo e chegando à extremidade, ao ponto a mais bi, que é essa coordenada aqui. Então, lembrando que o eixo do imaginário sempre vai ter um izinho acompanhado, por isso que o izinho está aqui. Temos alguns exemplos. 3 menos 7i, menos 49 mais 3i, 1 menos i e 71. Nem sempre o número complexo vai ter a parte imaginária, que é o caso do 71. Por isso que a gente viu, voltando lá, aqui, que os complexos têm a parte real e a parte imaginária. Então, o 71, 79, que eu coloquei lá, ele está aqui, é um número real, né? No caso, ele também é racional, né? Então, ele estaria aqui. E está dentro dos complexos, mesmo sem ter parte imaginária. Agora, o número só com um izinho, não lembro se eu coloquei menos 1, menos i ou mais i, ele estaria desse lado aqui, porque não teria parte real. E já o que tem real e imaginária também estaria desse lado. 1 mais i, 1 menos i, ou qualquer coisa com i estaria aqui. 1 menos i, né? Que eu coloquei. É um número complexo, está na parte dos números imaginários. Está dentro dos conjuntos dos números imaginários. Assim como esses outros aqui. Vamos ver se vocês conseguiram aprender bem esses números, o A e o B, como que funcionam os complexos, não sei se já chegaram a ver na escola, com um exemplo de exercício resolvido aqui. Quem são A e B nesses casos? Ou seja, repetindo a pergunta conforme está escrito no enunciado, quais são os valores de A e B nos números complexos da forma z igual a mais bi a seguir? Menos 94 mais 31i, como que a gente pode encontrar o A? Seria a parte sem o número imaginário, a parte real. Menos 94 é o nosso A. B é aquilo que está junto com a parte imaginária, com o i. Seria o 31. A igual a menos 94 e B igual a 31. Na segunda, menos 1 mais i. Então, menos 1 é a parte real, seria o A. E a parte imaginária é mais 1, porque quando não aparece nada é 1, né? Lembrando que 1 está escondido ali, oculto em todos os números. 5 menos 9i. 5 é a parte real, mais 5, igual a A. E B igual a menos 9, porque menos 9 é a parte imaginária. Aqui, para finalizar, 17. 17 não tem parte imaginária, seria só o A. E se não tem parte imaginária, B é 0. Beleza? Um subconjunto dos complexos são os imaginários, como a gente já comentou. São números da forma 0 mais bi, onde b pertence aos reais e representa o unitário imaginário presente no eixo imaginário, como exemplo do número z.
Vejamos aqui, z igual a mais bi, menos 7i, mais 13i, menos raiz de 2i, raiz de menos 9. Esse daqui não aparece o i, você pode estar perguntando, mas ele não é um número real? Não, por causa que é uma raiz negativa. Lembrando como é a definição do i, por que surgiu o unitário negativo e unitário imaginário, e porque raiz de menos 1 é i. Então a gente troca raiz de menos 1 por i, fica i vezes raiz de 9, que é 3, então é 3i. Então esse número é como se fosse 3i. Também daria para calcular diferente aqui, como se fosse raiz de menos 1 vezes 9. Menos 1 é i ao quadrado, então ficaria raiz de i ao quadrado vezes 9, que é a mesma coisa que raiz de 3i, tudo dentro do parênteses, ao quadrado. Corta o quadrado com a raiz quadrada, né? Leva no expoente fracionário, corta o 2 com o 2, simplifica no numerador e denominador do expoente fracionário, ficando com 3, ou 3i. Então, o nosso resultado seria 3i, que é um número complexo e imaginário, desta forma. Símbolos da teoria dos conjuntos. Conjunto vazio, símbolo φ. Então, φ é um zero cortado, ou cortado. Quando você corta ele, vai representar nada, né? Como se não tivesse. Então, por isso que esse conjunto é bastante usado e ele não tem nada dentro dele. É um subconjunto de todos os conjuntos. Em todos os conjuntos vai ter ele. Vai ser representado por chaves. Então, lembrando, todos os conjuntos são representados por chaves. Quando você não quer mencionar o interior deles, o que tem dentro deles, você pode só colocar o nome e o símbolo. Mas quando for explicitar os termos ou colocar os termos dele, contar, descrever o conjunto, coloque-se chaves, que é esse símbolo aqui, à esquerda e à direita de todos os números, e os números vão no interior dele. Nesse caso, o conjunto é vazio, então por isso que não tem nada aqui dentro. Literalmente é vazio o conjunto, sem nenhum número. Lembrando que conjunto vazio é diferente de conjunto que possui apenas o zero, ou que possui o zero. Conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nada dentro. Então ele é um subconjunto dos outros, mas ele não contém o zero. Mais símbolos, peguei essa imagem do Google. Pertence, é aquele ezinho torto, né? Assim, ezinho de máquina, meio estranho. Não pertence, é o cortado. Então sempre que tiver um cortado é como se fosse o não, né? A negação, então do conjunto vazio também, não tem. Não está contido, corta. Contém, é esse símbolo aqui. É como se fosse assim, né? Dois conjuntos, A e B, por exemplo. A contém B e B não está contido em A. B ou B está contido em A. Então é mais ou menos assim que a gente vai ver mais para frente. Tal que essa barrinha, já mencionada na resolução dos exercícios anteriores, muito usado em definições também, a gente vai ver. Implica que, então coloca uma sentença do lado esquerdo e outra do lado direito. Se acontecer a primeira, então acontece a segunda. Se e somente se, ida e volta, como se fosse uma setinha do implica que nos dois sentidos, né? Duas setinhas. Então, se isso, então aquilo, mas se aquilo, também isso, né? Então, ida e volta. Se eu tenho um, tenho outro, e vice-versa. Existe, então um E virado, esse literalmente é espelhado, né? O E do lado contrário, é para dizer que existe um. Tem um número aqui, tem um X desse jeito, tem alguma coisa. Pelo menos um tem. Já não existe, não tem nenhum. Então, esse é diferente do conjunto vazio, porque o conjunto vazio aqui não tem nenhum número nesse conjunto. É um conjunto sem número algum. Já esse não existe número. Então, não tem nenhum número em alguma coisa, né? Eu vou escrever aqui. Não existe alguma coisa em alguma coisa. Não existe número x pertencente aos reais nessa equação aqui, por exemplo. Nessa resposta, nessa função, sei lá, qualquer coisa, né? Esses símbolos são muito utilizados, né, na nossa álgebra. É importantíssimo conhecê-los. Para todo, ou qualquer que seja, geralmente nas definições aparece isso, é mais avançado, aqui quase não vamos ver dele. E vários outros, por exemplo, está contido ou igual,
contém ou igual, não está contido nem igual, não contém e não é igual. Às vezes confunde um pouco o nomezinho, mas é só ver o símbolozinho ali, para onde está apontada a boca do dinossauro, né? Como se a gente lembrasse da infância lá. O Czinho, né? C é de contém, então qual que contém? Qual que está contido? A parte maior, a parte que fecha aqui, né? A parte fechada, é o que está interno, o que está interior. E a parte aberta é o que é maior. Então, o de fora contém o que está dentro. O que está dentro, como se fosse o que está dentro, está contido no maior, por exemplo. E aqui o U é como se fosse um U mesmo, né? Um U grandão. União, então fica fácil de perceber, né? E é a mesma coisa que você colocasse uma sentença aqui desse lado e segurasse nessa mãozinha aqui. Essa sentença aqui está unida nessa sentença aqui e também segura essa mãozinha aqui. Dá para perceber, fazer umas analogias assim que fica mais fácil de compreender. União. Esse daqui é o símbolo de interseção, então tá de ponta cabeça, o do união é um U de ponta cabeça, que é só os números que estão nos dois conjuntos, ou as partes que estão nos dois conjuntos. Então coloco uma sentença desse lado, coloco outra desse lado, e quando eu faço a interseção dos dois, coloco essa ponte, né? Dá para ver que é como se fosse uma ponte, liga os dois, né? Então a interseção, o que pega nos dois, então o que tiver em comum dos dois lados, das duas sentenças desse símbolo, vai ser a nossa resposta, vai ser o resultado dessa interpretação, né, dessa frase, dessa simbologia. E já esses outros números, outros símbolos aqui eu coloquei que eu pesquisei no próprio símbolos do Google Apresentações e não achei o significado deles, ou melhor, não conheço, nunca usei. Eu vi, estava em inglês, né, alguns aqui, mas não sei se vai ser útil na minha vida ainda, ou talvez seja só muito aprofundado. Ou também esse daqui eu acho que é só curiosidade, acho que nem usam para nada. Mas enfim, são outros símbolos e saibam que existem muito mais, né? Reticências aí que tem vários outros. Mas esses principais aqui é importantíssimo saber, conhecer, porque a gente vai usar bastante. E vocês vão ver e vão aplicar provavelmente em suas vidas também. Agora vamos detalhar cada um deles mais a fundo. Pertence, então é esse símbolo aqui. A gente lê pertence quando ele aparece na frase. Em inglês é element of, como se fosse o elemento de. E, muito importante, coloquei até em negrito aqui, o formato dele. Ele é utilizado entre número e conjunto. Então, algum número vai pertencer a conjunto. A diferença entre o contido e o pertencer é isso. O número pertence a conjunto. E conjunto está contido em conjuntos. Entende? Ou conjuntos contém conjuntos. Desculpe, agora números só pertencem a conjuntos. Por exemplo, 7.831 é um número natural, pertence aos naturais. Menos 999 pertence aos inteiros. Menos raiz de menos 121 pertence aos complexos. Se a gente fosse calcular aqui, 121 é 11 ao quadrado, menos 1 é i ao quadrado. Então o resultado dessa raiz quadrada é i vezes 11, 11i. Então ficaria menos 11i, que é um número complexo. Desculpe não aparecer a barra aqui em cima, que no Google Apresentações vem assim, a raiz quadrada. Não pertence. Só um pouquinho. Voltando. Não pertence é o símbolo que nós já vimos, o E cortado, com a escrita sendo o número antes e o conjunto depois. Tá? Sempre um número não pertencente a um conjunto. Not element of. Não é elemento de. Ok? Do inglês. Menos 31 não pertence a N. Então eu coloquei a descrição em inglês aqui porque às vezes é um pouquinho diferente da nossa e pode ser que facilite a gravação de vocês, aprendizado para vocês, a fixação do conceito. Menos 31 não pertence aos naturais.
1/3 não pertence aos inteiros, raiz de 224 não pertence aos racionais, e assim por diante. Tal que, ou desde que, também chamam, né? Dá no mesmo, a interpretação é a mesma. O símbolo é uma barra ou inclinada ou na vertical, que é colocado entre sentenças. Então, supõe uma sentença, um texto, uma afirmação, e depois restringe, depois coloca um significado, uma dedução, uma explicação do outro lado. Por exemplo, como resposta aqui, né, que a gente geralmente costuma dar, R, 2 pontos, mas pode ser qualquer coisa. A resposta, né, no nosso caso, vai ser um conjunto onde o x pertence aos reais, tal que x seja 31 negativo ou positivo. Logo, essa barra aqui é o nosso tal que. Também podemos escrever essa resposta como sendo y pertencente aos reais, onde tal que y é menor que menos 3. Então, 2 exemplos aqui, podemos visualizar o emprego dessa barra aqui, do desde que, do tal que, um símbolo muito utilizado. Eu não achei a tradução desse termo aqui, então eu coloquei such that, que eu acho que seria literalmente o que significa isso. Existe pelo menos um símbolo E espelhado. Em inglês é there exists. Desculpe minha pronúncia no inglês novamente. Formato de uso, ele geralmente vem no começo das frases. Existe alguma coisa, né? E aqui, em geral, é variável que a gente coloca. Pode ser número também. Então, existe um A pertencente aos naturais, tal que A é maior que 3. Já vimos a barra, que é o tal que. Já vimos o pertencente e agora o existe. Geralmente é para definições, para teorias um pouco mais avançadas aqui. Outro exemplo. Existe x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 5 e 5. Então essa é a leitura matemática dessas expressões aqui. Interessante aprender e fixar bem, tanto na hora de tirar dúvida, perguntar, quanto na hora de estudar, né? Se estiver lendo, se estiver vendo vídeo aula, alguma coisa vai aparecer isso. Sempre quando tiver 2 sinais de menores em sequência, com uma variável no meio, a gente costuma ler primeiro a variável, primeiro menciona quem está dentro, quem está no meio, e fala que está entre isso e aquilo, né? Um menor e outro maior. Existe um par de valores x e y, por isso do parênteses, pertencente ao R2. Então R2 é uma nomenclatura, é um conjunto diferente do conjunto dos reais que a gente aprende em álgebra linear, em geometria analítica, no primeiro semestre de graduação de engenharia. Eu aprendi com o professor Bruno Leonardo, por sinal aproveitei bastante a disciplina, foi um pouco difícil, mas como eu gostava, deu boa, né? Fomos bem. E esse conceito aqui é bastante interessante, que lembra num plano cartesiano, essa equação aqui vai ser a representação de um círculo, ou melhor, de uma circunferência, centrada na origem com raio 1. Acho que até já foi visto no ensino médio. Só que aqui é a explicação matemática para isso, né? Existe x e y pertencente ao R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, existe uma circunferência assim. Não existe, ou nenhum. O símbolo é o E cortado, E espelhado cortado. Not exists, em inglês. Usa-se analogamente a maneira do existe, só que ao inverso dele, né? O oposto. Por exemplo, não existe nenhum número natural que está entre 2 e 3. Então, não existe A pertencente aos naturais, tal que A esteja entre 2 e 3. Ou, não existe um x pertencente aos irracionais, tal que x pertence aos racionais. Obviamente, né? Se ele é um número irracional, ele não é racional, e vice-versa. Daria para colocar também, se eu quiser substituir, tirar esse E cortado, tirar o símbolo de não existe, e colocar uma flecha C e somente C no lugar dessa barra. Ficaria x pertence aos irracionais, C e somente C não. Seria ou, né? Um símbolo de ou x pertence aos racionais, nunca nos dois juntos. Eu sei somente ser cortado, estava pensando aqui. Não existe, mas não vem ao caso. Melhor escrever assim mesmo que não tem confusão.
Não existe um zzinho pertencente ao zzão, ou aos inteiros, tal que o z pertença aos irracionais. Então, todo número irracional está fora do conjunto dos inteiros. Vale até para a gente regravar, revisar, fixar melhor nosso conteúdo de conjuntos. E o não existe aparece aqui, junto com o tal que e com o pertence. Então, fica mais fácil a nossa linguagem. Até meu irmão estava fazendo intercâmbio para a França, ele contou que linguagem matemática é universal. Então, com isso daqui, seja no Brasil, seja na França, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, você se vira, você aprende, você resolve, você calcula, porque não tem palavra nenhuma. Mesmo a gente sabendo a tradução, o significado em português e outro em inglês, né, que é sinônimo, quando se trata da linguagem matemática, ela é universal. Escreve de um único jeito e todo mundo entende. Para todo, o símbolo é esse daqui. Em inglês é for all. Formato de uso, sentença antes do símbolo e número após o símbolo. Se a gente colocar, por exemplo, y maior que zero para todo y igual a módulo de x, ficaremos que, com x e y pertencentes aos reais, percebemos que é um pouco diferente do formato usual que eu mencionei aqui. Mas o significado é o mesmo. Colocamos uma sentença, uma inequação desse lado, y maior que zero. Quando que y vai ser maior que zero? Por exemplo, para todo y igual ao módulo de x. Sempre que tivermos o módulo de x, a nossa equação desse jeito, o nosso y, será maior que zero, será positivo. Beleza? Maior ou igual, né? Seria aqui. Tem que arrumar depois, porque o x pode ser zero. Se o x for zero, y é zero, então é maior ou igual. Aqui um caso interessante. Sejam f e g duas funções reais, elas são iguais se f de x é igual a g de x, para todo x pertencente aos reais. Logo, a gente poderia colocar, visualizar isso daqui de maneira mais algébrica. Desculpe, mas já podemos visualizar a aplicação do para todo. Então, sempre, qualquer x que está nos reais, poderia ser aqui qualquer, né, escrevendo em português, ou para todo mesmo, x pertencente aos reais, quando a imagem desse número de qualquer uma das funções for igual a outra, né, ou de uma das funções for igual à imagem da outra função, desse mesmo ponto, do ponto x que eu estou pegando aqui, mas para todos os pontos, né, então esse é um caso genérico. Eu pego para qualquer ponto e generalizo para todos os reais. Então as funções vão ser iguais, serão a mesma função. Está contido em subconjunto de. Então é esse daqui, subset of. Em inglês aparece subconjunto de, por isso que eu coloquei aqui em português. Eu nunca tinha visto isso, achei interessante quando eu estava fazendo pesquisa para preparar a aula. Geralmente a gente usa só estar contido em, mas em inglês faz mais sentido, não é que faz mais sentido, né? É direto, né? Bem claro. Estar contido em é um subconjunto de. Então o primeiro conjunto vai ser o menor, o que está dentro, e o segundo vai ser o maior, vai ser o macro. O segundo vai conter o primeiro está contido no segundo. Exemplos. O φ, que é o conjunto vazio, está contido nos naturais, sem o zero, e os naturais sem o zero, que é o n estrela, está contido nos naturais, normais, né, com o zero, que está contido nos inteiros, por sua vez está contido nos racionais, por sua vez está contido nos reais e nos complexos. Olha que curiosidade aqui, no contém é o invertido, espelhado, né, do está contido. Eu peguei e simplesmente espelhei aqui para baixo, né, girei o nosso exemplo anterior e coloquei aqui. Claro que as letras ficaram de ponta cabeça. Daí eu reescrevi elas aqui do jeito certo, mas fica mais fácil de associar dessa forma, né? Como se fosse um espelho mesmo, como se fosse olhando de trás para frente, o inverso. Em inglês é superset of, é como se fosse um superconjunto de, e também usado de conjunto para conjunto apenas, por isso que está em negrito. Para gravar bem, é diferente do pertence, não pertence lá, que é com número em relação ao conjunto. Aqui é de conjunto em conjunto. Exemplos. Se
contém Então, os complexos contêm os reais, que contém os racionais, contém os inteiros, contém os naturais com estrelinha, que é sem o zero, que contém o conjunto vazio. Todos esses conjuntos contêm vazio. Todos os conjuntos da esquerda aqui contêm conjuntos naturais sem o zero, e assim por diante. Não está contido em. Então, semelhante ao contido em, só que com a barra de negação. Not subset of. Os imaginários não estão contidos nos reais, os irracionais não estão contidos nos racionais, o conjunto com o zero não está contido no conjunto dos naturais sem o zero, obviamente. E aqui também dá para falar do não contém. Os reais não contêm os imaginários, os racionais não contêm conjunto B, tal que o conjunto B seja raiz de 2, número de Euler e π, porque esses três números são irracionais. Lembrando que se tiver um número que não pertence ao conjunto macro, né, o maior conjunto, no caso aqui os racionais, o conjunto inteiro desses números não pertence a esse conjunto aqui. Então, vamos supor que o B fosse 2, 3 e π, também não estaria contido. 2, Euler e 3, não estaria contido. Raiz de 2, 3 e 4, não estaria contido. Então, somente estaria contido se fosse 2, 3 e 4, por exemplo. Três números inteiros ou racionais que estivessem dentro dos racionais. Todo o conjunto B tem que estar contido no racional para que o conjunto B esteja contido nos racionais. Implica que, logo, portanto, então, em inglês geralmente fala so. É a flechinha, vai da esquerda para a direita. A sentença inicial implica na sentença da direita. Y igual a x, logo, y igual ao módulo de x, logo, y é maior que zero. É uma obrigatoriedade aqui, nesse sentido. Se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Agora, se y for maior que zero, não necessariamente y vai ser igual ao módulo de x, né? Y pode ser outra função, outra equação, que não seja o módulo de x, mas que todos os valores sejam positivos. E, de novo, aqui o maior ou igual a zero, né? Tem que arrumar. X é maior que menos 2 e x é menor que menos 1. Então, x está entre menos 2 e menos 1. Exato. Aqui até eu poderia colocar a sentença do C e somente C, mas coloquei só a flechinha do C aqui para visualizar, né? Para verificar que também é válido. Nesse sentido aqui é verdade. Então, sempre que eu colocar C e somente C, essa daqui poderá ser empregada. Às vezes não vai dar a informação por completo, né? Não vai dizer exatamente o que queria. O outro sentido, da direita para a esquerda, vai ficar faltando. Mas nesse caso, por ser só um exemplo, não tem necessidade. Então, se o x é maior que menos 2 e menor que menos 1, então ele está nesse intervalo. Ele vai ser maior que menos 2 e menor que menos 1. Apenas uma reescrita, né? Dessa forma aqui. E sempre que é reescrita, ela pode ser escrita com C e somente C, que é o caso que vamos ver agora. If and only if, eu coloquei aqui interrogação porque eu não sei a tradução do inglês, é assim. Tentei pesquisar, mas não achei rapidinho, então peguei e traduzi literalmente. Falei, é isso e vamos que vamos. O símbolo é duas flechas, igual ou implica que nos dois sentidos, né? Então uma flecha para a direita e outra para a esquerda. Uma sobreposta à outra. Usado entre sentenças, né? Sentenças são equações, inequações, afirmações, todos os termos que a gente viu aqui. Pode ser muito utilizado em português, né? Esses dois aqui são como conectivos lógicos. Inclusive, um exemplo que eu mencionei aqui é de conectivos lógicos usado em linguagem de programação, em lógica. Percebamos que se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, duas afirmações quaisquer, P e Q. Por exemplo, a Terra é uma esfera. Há quem discorde, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Que o Sol é amarelo.
Então, as duas afirmações são verdadeiras. Logo, P e C e somente C, que é verdadeiro. Por exemplo, isso é como se eu estivesse afirmando que as duas são verdadeiras, obrigatoriamente. Se uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Então, a Terra é esférica e o Sol é amarelo. Ponto, acabou. Ou, se a Terra é esférica, o Sol é amarelo e vice-versa. Esse exemplo acho que não ficou muito bom. Vamos pegar outra coisa aqui. Esse exemplo de cima aqui é melhor. X é par. C e somente C, x mais 1 é ímpar. Então, x é par verdadeiro, como se fosse a assertiva P aqui, e nessa primeira linha. E x mais 1 é ímpar. Então, se o x mais 1 é ímpar, se o x é par, somando um algarismo nele, o nosso próximo número vai ser um número ímpar. Obviamente, porque todo número entre os números pares, todo número entre os números pares é um número ímpar. 2 e 4, por exemplo. No meio de 2 e 4 tem o 3, que é o ímpar. Beleza. Agora vamos ver aqui outros casos de conectivos lógicos. Um V e um F, a primeira afirmativa verdadeira e a segunda falsa. Então, se eu for analisar o conjunto das duas, CP e Q, P, C e somente Q. P, C e somente C, Q. Isso é falso, porque o P vai ser verdadeiro. C e somente C, o Q é falso? Espera aí. Então, se uma é falso, como é que a outra vai ser verdadeira? É errado. Opa, desculpe. A mesma coisa aqui. O P e o Q. Invertido. Se o P for falso, o Q teria que ser falso também. Mas como é verdadeiro, está errado. Então, o C e somente C dele é falso. Agora vamos ver na última linha. F e F. Então, as duas afirmativas são falsas. Então, é como se aquela regrinha, né? Você fala uma falsa e outra falsa, então a falsa da falsa é verdadeira. É mais ou menos isso aqui. Se uma coisa é falsa e a outra coisa é falsa também, então confere. O C e somente C é válido. Se isso é falso também. E vice-versa. Então, o C e somente C é válido aqui. Talvez os conectivos lógicos não tenham ficado muito bem claro aqui, não tenha sido o melhor exemplo, novamente. Mas o do par e do ímpar é mais fácil de entender. Também dá para colocar aquele dos conjuntos, né? Então, se A está contido em B, então B contém A. C e somente C, né? Então, A contém B, A está contido em B e B contém A. C e somente C. Então, é uma via de mão dupla. Vou até adicionar esse exemplo aqui quando for mandar para vocês nos arquivos. Beleza? Eu queria comentar com vocês só o que vai ter num exercício para vocês, acho que é o último exercício, da definição do limite. Então, esse exercício 3 aqui, sobre conjuntos, no 3.3 eu peço para vocês assinalarem como verdadeiro e falso se os conectivos e os símbolos estão usados corretamente. Não entrando no mérito disso, vamos só analisar aqui como que é empregado alguns símbolos e alguns conectores em cálculo, que provavelmente vocês vão ver no primeiro semestre da graduação, se permanecerem o que é até hoje e vocês forem cursar algum curso de exatas. Em cálculo 1 já a gente vê isso, que é a definição do limite. É mais por curiosidade mesmo, para vocês irem se adaptando, irem conhecendo, irem vendo. E eu coloquei aqui do Wikipedia, vocês podem ver aí até a leitura parecida. Se vocês tiverem interesse, dá para pesquisar no Wikipedia, definição do limite, aparece isso. Aqui é a definição formal e aqui é a definição simbólica. Vejamos que tudo isso que ele escreveu aqui, né, poderia ser simplificado por esse símbolo. Então, o meu irmão que foi para a França, por exemplo, fazer um intercâmbio, se ele encontrasse isso daqui em francês, sem ele saber francês, ele não ia conseguir interpretar nada, não iria saber o que estava escrito. Mas dessa forma aqui, matematicamente, ele sabendo matemática, sabendo o que vocês acabaram de ver, né, os símbolos, saberíamos resolver tranquilamente, compreenderíamos o que estaria nos passando, nos dizendo. Vamos, antes de ler a definição aqui com vocês, vou pegar e explicar o que seria o epsilon e o sigma, né, para que vocês não fiquem muito perdidos na definição.
seria um intervalo qualquer pequeno. Tão pequeno quanto você quiser. Um professor meu falava isso. Não lembro se era o Juliano ou se era o Bruno. Você pega ali, aproxima do ponto. Vamos pegar esse ponto A aqui, né? Essa coisinha fica aparecendo. Então, o ponto A no eixo Y e o Azinho, acho que é a coordenada aqui. Ou é o X. Aqui está aparecendo A. Quando X tende a A. Então, aqui é o Azinho minúsculo. Isso. Então, o Azinho para X e o A maiúsculo para Y vão se unir nesse ponto. Só que essa função, y igual a f de x, nesse caso, é aberta nesse ponto. Ou seja, não possui valor nesse ponto aqui. Não tem nenhum valor aqui. É vazio, é aberto, como se tivesse um pulo, um vão, um gap nessa função. É uma função qualquer, né? Não diz qual que é a função f de x, porque é válido para todas. E vamos analisar o que tem nesse intervalo antes à esquerda do A e à direita do A, que seria o nosso sigma. Que seria um intervalo aqui entre essas duas retas pontilhadas do domínio da nossa imagem próximo a esse ponto que a gente está querendo descobrir mais informação sobre ele. Analogamente, fazemos para o epsilon, um intervalo para cima e para baixo, aqui no nosso eixo y, que é o nosso ponto A, que a gente está querendo descobrir, o que essa função fala. Então a gente pega o intervalo epsilon como se fosse um intervalo pequeno quanto eu quiser. 0,01, 0,0001, 0,00000 e assim vai. Então é um intervalo pequenininho que eu vou aproximando, diminuindo o máximo possível para facilitar as contas. Para visualizar o que acontece. Visto que toda curva, né, toda linha, ela é contínua. Né? Então até esse ponto, ela vai ter uma continuidade, nesse ponto vai ter um pulo, vai ter um vão, um gap. Bom, não sei se ficou muito claro, mas vamos para a leitura da notação simbólica do limite. A é igual ao limite da função f de x, quando x tende a Azinho, C e somente C, para todo epsilon maior que zero, existir algum sigma maior que zero, considerando para todo x pertencente ao conjunto I, onde I foi definido aqui, contido nos reais, tal que, esqueci de mencionar também, bom ler essa definição que eu coloco lá depois para vocês. O tal que também pode ser ponto e vírgula. Tal que o módulo de x menos a, ou a distância, a diferença do ponto analisado até o ponto A, ele esteja entre 0 e sigma. Ou, em outras palavras, o intervalinho, tamanhinho, né, entre essa reta pontilhada e o nosso ponto A, que seria entre um x qualquer e um A, que essa reta pontilhada eu estou variando aqui, indo para a direita e para a esquerda com ela. Então, essa distância, esse tamanho, essa diferença aqui, seja ela para a direita ou para a esquerda, por isso do módulo, né, para cá é positivo, para cá é negativo, essa diferença ela é positiva, né, sempre maior que zero, e ela vai ser sempre menor do que esse sigma, então vai ser sempre pequenininha. E isso implica que a diferença entre a nossa função, o valor da função, a imagem do x, que seria essas duas retas horizontais pontilhadas aqui, que estão subindo e descendo quanto eu queiro, a diferença dessa imagem de x com A é menor do que epsilon. Ou seja, o módulo de f de x menos a, que é essa distância aqui, vai ser menor do que esse epsilon. Então, mesmo reduzindo o epsilon, reduzindo o sigma, o máximo que eu conseguir, tanto que eu quiser, sempre vai acontecer isso aqui, para todo x pertencente a esse i. E quem que é esse i? É uma função que leva um conjunto i, né? I é um conjunto dos reais, está dentro dos reais, exceto o a. Então, o a não pertence ao domínio da função f de x. Vamos ler de novo agora rapidamente, como se fosse resolvendo um exercício, né, no futuro, daqui a 6 meses, após começar as suas aulas de graduação. A igual ao limite de f de x com x tendendo a A, C e somente C, para todo epsilon maior que zero, existir um sigma maior que zero, para todo x pertencente a I, tal que
x menos a em módulo seja maior que esteja entre 0 e sigma, isso implica que a diferença em módulo de f de x e a seja menor que epsilon. Seria isso então, espero que tenham gostado. Depois vou fazer algumas alterações nos slides que fiquei devendo aí e passo para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Vou deixar meu contato aqui para que quem quiser, e sugiro que me procurem para tirar algumas dúvidas, até não vou dar spoiler das questões do exercício, mas dê uma olhada lá e sempre que possível estarei à disposição para tirar as dúvidas. Um abraço e vamos voltar para essa câmera aqui, gosto dessa transiçãozinha. Um abraço e até a próxima, fiquem com Deus.